O custo de instalação de um sistema de ar-condicionado central convencional representa, para o proprietário médio, um fardo financeiro que oscila entre 11 mil e 14 mil dólares. Valor este que é apenas o prelúdio para uma sucessão interminável de despesas anuais com eletricidade e reparações complexas. Para uma vasta parcela da população no mundo em desenvolvimento, tal tecnologia não é apenas um investimento pesado, mas um luxo absolutamente inacessível que permanece fora do horizonte de possibilidades. Foi precisamente este dilema socioeconômico que motivou um químico americano a transformar a sua trajetória profissional numa missão de vida dedicada a conceber um sistema capaz de aquecer e arrefecer uma habitação, utilizando exclusivamente o poder intrínseco da natureza. O resultado dessa busca foi uma solução de uma genialidade profunda e, simultaneamente, de uma simplicidade desarmante. A proposta de Harold Hay revelou-se diferente de qualquer conceito arquitetônico ou de engenharia térmica convencional, apresentando-se como o sistema de armazenamento de calor mais econômico e eficiente alguma vez idealizado para edifícios. Testado e validado em condições reais, o sistema demonstrou uma capacidade extraordinária de satisfazer as necessidades energéticas de uma casa durante todo o ano, sem recorrer à maquinaria pesada, baterias químicas ou ao consumo de um único watt de eletricidade proveniente da rede. A compreensão desse sistema exige que recuemos na história, pois a solução de Hay não foi uma invenção isolada, mas sim o refinamento de uma ideia que traça uma linha direta entre a sobrevivência ancestral e a engenharia moderna. Muito antes da invenção da rede elétrica, as civilizações da Mesopotâmia e do sudoeste americano já compreendiam que a ferramenta mais potente para o controle climático não era uma máquina externa, mas a própria massa térmica das estruturas. Construíam com paredes espessas de terra e pedra para absorver o calor intenso do dia, mantendo o interior fresco, mas eram limitados pela velocidade lenta com que os materiais sólidos conseguem mover e libertar energia. O verdadeiro patrimônio perdido na gestão da temperatura era um método estático antigo que tratava a água de forma dinâmica, quase como uma bateria programável, conceito que viria a materializar-se no que hoje designamos por cobertura de tanques ou roof pond. O antepassado mais direto e impressionante deste sistema moderno é o Yakchal persa. Por volta de 400 a.C., os persas desenvolveram um método sofisticado para produzir e armazenar gelo no coração do deserto, utilizando tanques pouco profundos protegidos por muros maciços posicionados a leste, sul e oeste. Estes muros bloqueavam o calor radiante do sol e mantinham o ar imóvel, permitindo que a água perdesse energia através da radiação de onda longa para o espaço gélido do céu noturno. O sucesso absoluto do Yakchal fundamentava-se na compreensão de que o céu noturno atua como um dissipador de calor profundo e infinito. Mesmo quando a temperatura do ar ambiente estava ligeiramente acima do ponto de congelamento, a troca radiativa entre a água e o céu límpido era suficiente para transformar o líquido em gelo. Esta mestria da radiação noturna constitui a base científica para os sistemas modernos desenvolvidos séculos mais tarde. Em 1952, Harold Hay, então a trabalhar na Índia como parte de um programa de desenvolvimento pós-guerra, deparou-se com um desastre habitacional silencioso. Os telhados tradicionais de colmo e barro, que ofereciam um isolamento térmico natural e eficaz, estavam a ser sistematicamente substituídos por chapas modernas de cimento-amianto. Embora estes novos materiais fossem duradouros e fáceis de produzir em massa, não ofereciam qualquer isolamento térmico digno desse nome. Transformavam as casas em fornos insuportáveis durante o dia e em caixas de gelo durante a noite, infligindo um sofrimento físico imenso a populações que não tinham meios para adquirir ventiladores ou aquecedores. Hay percebeu que a industrialização moderna tinha sacrificado o conforto humano
em prol da produção em massa e do lucro corporativo. Determinado a encontrar uma alternativa de baixo custo, passou as 2 décadas seguintes a viajar entre o calor da Índia e os desertos da América Latina, testando obsessivamente formas de manipular a temperatura de um edifício. Foi durante este período de experimentação que ele observou os benefícios monumentais de aplicar isolamento móvel em combinação direta com as propriedades térmicas únicas da água. Na década de 60, Hay refinou a sua visão de controlo climático passivo no sistema SkyTherm, uma tecnologia híbrida que aproveitava a elevada capacidade de calor específico da água, combinada com painéis isolantes móveis para regular ambientes interiores. As experiências preliminares realizadas no Arizona em 1966 e 67 utilizaram bacias de água de pequenas dimensões, cobertas por isolamento horizontal durante o dia e expostas ao céu à noite. Os resultados indicaram que apenas 15 centímetros de água eram suficientes para proporcionar um armazenamento térmico adequado para o condicionamento de ar durante todo o ano. Para compreender o funcionamento de uma cobertura de tanques, é necessário abandonar a ideia de que o telhado é apenas um escudo e passar a vê-lo como uma esponja térmica. Ao contrário de uma casa padrão, uma habitação com este sistema utiliza um teto feito de um material pesado e altamente condutor, como aço ou betão armado. Diretamente sobre este teto, são colocadas grandes bolsas de plástico de alta resistência cheias de água, que atuam como uma bateria térmica massiva. O princípio fundamental que rege este sistema é a radiação noturna, o processo natural onde qualquer objeto quente na Terra liberta o seu calor em direção ao frio absoluto do espaço profundo. Numa noite clara, o universo funciona como um vácuo térmico gigante, sugando o calor do planeta. No verão, o ciclo começa de manhã, quando painéis isolantes espessos e motorizados deslizam sobre as bolsas de água, selando-as em relação ao céu antes de o sol atingir o telhado. Estes painéis refletores desviam o calor solar, minimizando a transferência de energia para a água através do efeito albedo. No interior, as bolsas de água absorvem o calor que sobe das divisões, agindo como um sumidouro térmico que arrefece o ar da casa, enquanto a água aquece gradualmente. Ao pôr do sol, os painéis abrem-se, expondo a água quente ao céu noturno. E na ausência de radiação solar, a água descarrega o calor armazenado para o vazio cósmico. Ao amanhecer, a água está novamente fresca e o ciclo recomeça. No inverno, o processo é invertido com a mesma eficácia. O isolamento permanece aberto durante o dia para que a água absorva o calor direto do sol e fecha-se à noite para aprisionar essa energia, permitindo que a água irradie calor para baixo, através do teto metálico, aquecendo a casa sem necessidade de chamas ou ventiladores. Trata-se de um ciclo eterno e silencioso de energia que se move entre a Terra e as estrelas. A eficácia desta tecnologia não é apenas teórica, sendo sustentada por décadas de dados rigorosos. O estudo de caso mais significativo foi a casa SkyTherm, no deserto de Sonora, monitorizada pela Universidade Estadual Politécnica da Califórnia e financiada parcialmente pelo Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos da América. Durante um verão com temperaturas externas de quase 40 graus Celsius, a temperatura interior manteve-se estavelmente entre os 18 e os 23 graus, sem qualquer ar-condicionado mecânico. No inverno, com temperaturas exteriores próximas de zero, a casa permaneceu nos confortáveis 21 graus, utilizando apenas o calor solar armazenado. Este estudo provou que uma cobertura de tanques bem projetada pode suprir a totalidade das necessidades de aquecimento e arrefecimento num clima mediterrâneo ou desértico. Além do uso residencial, a escalabilidade desta tecnologia
foi explorada para aplicações industriais, onde poderia estabilizar temperaturas em grandes armazéns e fábricas, eliminando a procura de pico na rede elétrica. Ao dissipar o calor durante a noite, estes sistemas aliviam a pressão sobre a infraestrutura energética durante as horas de maior calor, prevenindo apagões e reduzindo a dependência de centrais elétricas poluentes. No entanto, surge a questão inevitável sobre a razão pela qual não utilizamos esta tecnologia de forma generalizada. A resposta reside numa barreira sistêmica denominada incentivo dividido. Os promotores imobiliários procuram manter os custos iniciais de construção o mais baixos possível para maximizar o lucro imediato da venda. Uma casa com este sistema exige uma estrutura significativamente mais robusta para suportar o peso da água, que pode duplicar a carga exigida numa cobertura comum de madeira. Os construtores preferem instalar unidades de ar-condicionado baratas e leves, transferindo para o comprador o ônus das faturas de eletricidade exorbitantes e dos custos de manutenção futura. Além disso, uma cobertura de tanques é uma estrutura permanente que não gera lucros recorrentes para a indústria de serviços. Não há compressores para queimar, refrigerantes químicos para reabastecer ou placas eletrônicas proprietárias que exijam técnicos licenciados. Para uma indústria que prospera com a obsolescência planeada, este sistema é um beco sem saída financeiro. O sistema regulatório também evoluiu para apoiar o modelo de alto consumo energético, com códigos de construção que facilitam a aprovação de casas padrão, mas complicam a autorização de sistemas de massa térmica carregados pela gravidade. Existem também limitações práticas que devem ser consideradas, como a necessidade de selagens perfeitas nos painéis móveis para evitar fugas térmicas e a gestão cuidadosa da impermeabilização para prevenir infiltrações. Contudo, para quem deseja implementar esta tecnologia, existem 3 caminhos principais. O primeiro, e mais acessível, é o método dos barris térmicos interiores, que não requer reforço estrutural. Envolve colocar grandes barris de água de cor escura junto às janelas viradas a sul, utilizando as cortinas como isolamento móvel para gerir a absorção e radiação de calor conforme a estação. O segundo caminho é a renovação experimental, ideal para oficinas ou cabanas fora da rede, onde se utiliza uma estrutura elevada no telhado, revestida com membranas de alta durabilidade, como o EPDM de 60 milésimas de polegada, e bolsas de água de polietileno com inibição de raios ultravioleta. Nestes casos, o isolamento pode ser feito com painéis de espuma rígida de poliuretano, montados em trilhos de alta resistência, operados manualmente ou por pequenos atuadores solares. O terceiro e mais eficaz caminho é a construção de raiz com suporte de carga, projetando a casa especificamente para o peso da água, utilizando betão armado ou aço estrutural pesado. Embora o peso da água seja considerável, cerca de 1.000 quilos por metro cúbico, o benefício é uma vida inteira de conforto térmico, com custos de utilidade drasticamente reduzidos. Ao alavancar a massa térmica da água e a lei da radiação noturna, é possível eliminar a dependência de sistemas de climatização baseados na rede elétrica, substituindo-os por uma bateria estrutural permanente e de custo zero. Esta é uma missão que visa a independência energética e a construção de um futuro onde o conforto habitacional não dependa da rentabilidade das empresas de energia, mas sim da harmonia com os ciclos naturais do planeta.